Meu nome é Catherine Meschel. Atualmente moro em Austin, Texas. Nasci e fui criada em Nova Orleans, Louisiana, e me mudei quando foi hora de ir para a faculdade. Já morei em muitos lugares, e até agora, estou encantada. Tive uma vida muito movimentada e emocionante, mas nada se compara à experiência que vou compartilhar com vocês hoje. Para mim, foi um dos momentos mais significativos que já vivi. Essa experiência aconteceu em um subúrbio de Nova Orleans, Louisiana, chamado Metairie, onde cresci. Era uma manhã de segunda-feira e as aulas haviam sido canceladas devido a um furacão que passou no fim de semana, algo comum em Nova Orleans. Eu era a caçula de 8 irmãos, com apenas 7 anos na época. Meu irmão mais velho era 11 anos mais velho que eu. Todos ficaram animados com o cancelamento das aulas. Parecia mais um dia de verão. Um dos meus irmãos, 4 anos mais velho, e eu pegamos uma bicicleta, eu sentada no guidão, e fomos até a mercearia local, como fazíamos frequentemente naquele verão. Era um lindo dia pós-tempestade, daqueles em que se procura arco-íris, meio nublado, meio ensolarado. Lembro bem da mercearia. Essa memória é clara como a maioria. O que vou contar agora lembro como se fosse ontem. Lembro de sair da mercearia, mas não lembro do acidente. Fomos atingidos por um jovem motorista adolescente a 60 milhas por hora. Nossos corpos foram lançados a cerca de 6 metros de distância. Meus sapatos foram encontrados ainda mais longe. O que lembro é de repente estar flutuando acima do meu corpo, virado para baixo, a uma altura equivalente ao topo de postes telefônicos. Estávamos ao ar livre, e essa era a sensação de altura. Estava olhando para baixo e vi uma garotinha loira toda despedaçada. Foi surpreendente perceber que era eu. Estava me vendo e toda a cena como se assistisse a um filme. Literalmente, se você já foi ao cinema e depois voltou para casa, o espaço onde eu estava olhando meu corpo era um lugar onde já estive antes e acredito que voltarei a estar. Assistia como a um filme. Atrás de mim, nunca me virei, havia uma essência de amor e luz. Vou chamar de ser por falta de palavra melhor. Se tivesse que descrever, seria como um Deus ou Jesus. Fui criada católica, mas era esse ser amoroso atrás de mim, sobre meu ombro, assistindo comigo. Havia luzes coloridas emanando de trás de mim. A cena que eu via parecia quase em preto e branco em comparação com a luz que brilhava atrás de mim. Estava observando aquela criança quando vi um homem ajoelhado sobre mim. Era 1974, há muito tempo. Ele tinha cabelos cacheados e bigode, estilo Sonny Bono do Sonny Cher, calça boca de sino. Ele estava ajoelhado com as mãos sobre meu corpo, devastado. Era o momento mais traumático que já vira. Eu sentia sua empatia e seus pensamentos. Ele não sabia se devia rezar ou fazer CPR, pensava em fazer respiração boca a boca. Eu ouvia seus pensamentos como se lesse sua mente. O chão ao redor da minha cabeça estava incrivelmente detalhado. Via as pequenas sombras das pedrinhas, pensando como o sol brilhava diferente nelas. Vi o sangue ao redor da minha cabeça, quase como uma essência viva. Nada disso era traumático para mim. Não sentia dor, mas sentia por aquele homem que queria tanto me ajudar. Então me perguntei, o que aconteceu comigo? Imediatamente, com meus pensamentos, fui levada a uma jovem de cabelos longos, estilo anos 70, como uma boneca Barbie. Ela estava curvada sobre o capô do carro, chorando. Estava encrencada por ter atingido 2 crianças. Ela não deveria estar dirigindo naquele dia ou acelerando tanto. Sentia-se terrível e preocupada. Depois ouvi alguém falando com minha irmã Terry, 7 anos mais velha. Eu tinha 3 irmãos mais velhos, depois Terry, mais 3 meninos e então eu, 8 filhos no total. Terry era minha heroína na época, dividíamos quarto, ela era minha protetora. Ouvi pessoas dizendo, vá até ela está te chamando. Vi aquele corpo despedaçado, minha perna dobrada para trás, meus lábios se movendo, não lembro o que dizia, mas aparentemente chamava por ela. Quando pensei em minha irmã, fui levada até ela. O que vi foi marcante. Terry dizia às amigas que não podia ir até mim, era demais para ela. Minha irmã era ajudante da minha mãe, com enorme responsabilidade. Cuidava dos irmãos, limpava, fazia tudo. A carga naquela idade era pesada demais. Via em escolas particulares, nossos pais nos matriculavam, mas eles lutavam financeiramente.
Via a vergonha que ela sentia por usar roupas usadas em escola com uniforme, pelos irmãos bagunceiros. Pense nos Dukes of Hazzard. Ela seguia regras à risca. Via a culpa que carregava por estar nesse papel, e o ressentimento por eu ser a caçula que não precisava lavar louça ou roupa. Era como se ela lutasse uma batalha inexistente, levando tudo muito a sério. Foi revelador. Se ela tivesse me contado, eu teria pensado que pena, mas senti o que ela sentia. Por isso, sempre tive amor incondicional por ela. Sem essa experiência, talvez tivéssemos nos afastado com o tempo, mas por causa disso, sempre amarei incondicionalmente. Ela não pôde vir até mim naquele momento porque era demais para a vida que levava. Sempre temera que um dos irmãos morresse por suas travessuras, e agora era sua irmãzinha que podia estar morrendo, e ela não conseguia vir. Então pensei, onde está minha mãe? Imediatamente fui levada até ela. Minha mãe, então com 35 anos, mãe de 8 filhos, era minha heroína. Até então, em toda a minha vida, ela sempre estava acordada quando eu dormia ou acordava. Nunca a vi dormir ou de pijama. Ela fazia o melhor trabalho possível criando 8 filhos. Incrível! Quando a vi, percebi coisas que uma criança da minha idade não poderia saber. Vi a vergonha que sentiu por ter filhos tão jovem, não sei se terminou o ensino médio, a reação da família ao seu casamento. Vi que foi criada por um tio, algo que nunca questionei, mas havia questões em seu passado. Então me mostraram um campo com flores multicoloridas, quase como ervas daninhas com espinhos, e uma flor branca que representava minha mãe, uma alma pura e boa entre aquela mediocridade. Minha mãe estava implorando por minha vida. Naquela época em Nova Orleans, as ambulâncias não tinham oxigênio. Meus lábios estavam azuis, e ela suplicava, mas a ignoravam. Se eu morresse naquele momento, seria devastador para ela. Ela dava o melhor de si, e isso era tudo. Então vi mãos segurando um bebê. Era eu, nos braços da minha mãe. Senti seu cansaço, todo aquele amor que tinha para dar. O ser comigo me deu uma escolha: voltar para aquela vida ou me virar e ir para casa, onde estivera antes e onde voltarei. Era como entrar num cinema e depois sair. Minha escolha. Como se assistisse a um filme que eu mesma criará. Por causa da minha mãe, não havia opção de não voltar. No momento em que pensei em voltar, voltei com aquele ser. Não há palavras para descrever, mas com meus pensamentos. Como foi divertido ver minha irmã, aquelas pessoas, minha mãe. Eu negociava aquele espaço apenas pensando. O ser me disse, de forma gentil, não exatamente com essas palavras: guarde seus pensamentos, pois é assim que sua vida será. Cuidado com o que pensa. Ele compartilhou isso porque eu disse como foi divertido, e quando disse que queria voltar, meus pensamentos me trouxeram de volta. O próximo que lembro é estar de volta ao meu corpo, já no hospital, olhando para o teto. Era incrivelmente belo, bege, com vigas metálicas levemente brilhantes e lajes fosca. O contraste era impressionante. Não havia o ruído de fundo que temos na vida, aqueles pensamentos que fluem como uma TV ligada. Minha mente estava pura, sem pensamentos poluídos ou confusos que normalmente nos distraem. Voltei ao meu corpo e saí daquele acidente sem um arranhão. Meu irmão ficou 4 meses em um gesso corporal, com múltiplas fraturas. Os médicos ficaram perplexos porque eu não tinha nenhum ferimento, apenas uma cicatriz na testa. Acredito sinceramente que, com o sopro que me trouxe de volta, fui curada. Apenas uma cicatriz externa, sem lesões internas.